as coisas que eram, é preciso conhecer história, é preciso estudar história, principalmente a história religiosa, a história cristã. É preciso conhecer geografia, para você entender o local onde acontecia tais coisas que João estava revelando, e assim sucessivamente. E as coisas que estavam acontecendo no momento da revelação de João, já está bem reportado na Bíblia Sagrada, porque nós sabemos muito bem como que a igreja sofreu naquele período, um período terrível de sofrimento da igreja. E as coisas que viriam a acontecer, que são as que estão acontecendo agora no nosso tempo, e que vai acontecer ainda, não sabemos por quanto tempo. Então, quando a gente lê, quando a gente estuda Apocalipse, Daniel, Ezequiel e outros profetas que também profetizaram para o futuro, é necessário que a gente preste bem atenção, porque no Velho Testamento são poucos rabiscos que está lá para revelar o futuro. Já no Novo Testamento, tudo que nós vimos através de Paulo, através da Escritura aos Hebreus, que trata muito das coisas futuras, Paulo falou das coisas gerais. Por isso que as cartas dele são muito importantes para a igreja. E quando ele trata das coisas gerais, ele trata também do futuro. 1 Coríntios capítulo 15 é muito importante a igreja conhecer o capítulo 15 de 1 Coríntios, até porque a igreja tinha que ter isso na ponta da língua. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a igreja tinha que ter isso na ponta da língua. Aliás, Paulo termina lá, parece que é o versículo 17 ou 18, 1 Tessalonicenses 4, vê se é o 18, que ele fala: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós costumamos muito dar essa mensagem no dia do serviço fúnebre. É o 18? E aí, como que eu vou consolar um ao outro com coisa que eu não sei? Com coisa que eu não li, que eu não entendi? Não tem jeito. Como que eu vou aconselhar alguém com algo que eu não sigo, que eu não vivo, que eu não vivencio? Por isso que a igreja precisa ter cuidado. Nós ficamos louquinhos da Silva para poder entender quem é a besta. Não sei para quê. Eu não sei para que crente quer saber quem é a besta. Fica doidinho para saber quem é o anticristo, quem é o falso profeta. Não sei para quê. Nosso negócio é o arrebatamento da igreja. Nosso negócio é a santificação e a preparação para entrar na glória com o Senhor. Então, vamos lá. Capítulo 2 e 3, vamos estudar hoje. É acerca das 7 igrejas da Ásia. É um trabalho sucinto, como eu coloquei aqui. É impossível estudarmos a fundo sobre cada igreja. Sendo assim, nós iremos aos fatos principais, que deverão ser aprendidos e memorizados, já que nos capítulos anteriores nos familiarizamos com os nomes destas igrejas. Antes de começarmos o nosso estudo, é inevitável que se façam 2 perguntas. Por que 7 igrejas? Interessante. Alguém se habilita a dizer por que 7 igrejas? Alguém que leu a apostila e aprofundou? Porque essas 7... Oi? A igreja quer dizer corpo. Então não seria 7 corpos? Na verdade, 7 pessoas? quando você prega a palavra igreja, que não tem no Velho Testamento, é só no Novo Testamento, ela é do grego eclésia. A palavra eclésia quer dizer um grupo que saiu para fora, ou uma assembleia. Então a igreja, nenhum crente está habilitado a dizer eu sou a igreja. Aliás, isso foi falado aqui poucos dias. O Diego falou isso. Eu sou a igreja. Não, eu pertenço à igreja. Eu formo a igreja. A igreja é formada, e Paulo chama ela de corpo, mas ela é chamada de corpo, ela é chamada de comunhão, é um grupo, é uma assembleia e assim sucessivamente. Nós temos maneira de chamar a igreja essas paredes, esse ambiente. Não é o ambiente, são as pessoas. Aqui está a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Cabeça sem corpo não vai funcionar muito bem. Corpo sem cabeça, pior ainda. Então, por isso ele constituiu-nos como corpo. Correto o raciocínio. Número 1. Por que 7 igrejas? Porque essas 7 igrejas, se haviam outras como Filipos, Colossos, Hierápolis, Lídia, Frígia, etc. Tiveram muitas igrejas nesse período. Em primeiro lugar, devemos lembrar que o Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Sendo assim, vemos que estas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o seu ciclo, desde a sua fundação no dia de Pentecostes até o arrebatamento na volta de Jesus. Nós colocamos aqui
a fundação da igreja no dia de Pentecostes, mas na realidade, a igreja do Senhor foi fundada antes do dia de Pentecostes. Já tinha 500 irmãos, só não foi institucionalizada. Do Pentecostes para cá ela se institucionalizou. Porque aí Pedro se levanta ali, logo Pedro, o improvável dentre os demais, se levanta e faz um sermão extraordinário, que cerca de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas, se renderam a Cristo. Então a igreja teve um boom de crescimento. Eu falava com o Diego hoje sobre esse boom de crescimento de igreja. Isso é um perigo, muito perigoso. Porque você não tem tempo de preparação de obreiros, de liderança. A igreja crescendo um a um é maravilha, porque você tem tempo de preparação de liderança. É uma igreja mais forte, mais tranquila. Vamos lá. Sendo assim, cada uma dessas igrejas representa um período da história da igreja de Cristo. Eu falava com a Milena ali, ninguém quer ser a igreja de Laodiceia, né? Mas é. Nós só vamos falar dessas 7 igrejas para você ver que igreja você é. Ainda li aqui, essas 7 igrejas, porque elas representam cada período da igreja de Cristo, correto? E essas outras, então, assim, elas não representavam nada a esse respeito, não? As outras? Filipe, Colossos, Herápolis. Não é que não representavam. O apóstolo recebeu essa visão para essas 7 igrejas da Ásia, porque elas se despontavam. E dependia muito da região, que tem região que até hoje se desponta. Então ele escolheu elas exatamente porque elas se despontavam pelas suas características. As outras não tinha igreja pior do que a de Corinto, não. Então não tem igreja pior do que a de Corinto. Quem é essa morna aqui para ser igual a de Corinto? A igreja de Corinto era tão ruim que eles criaram um adágio, um ditado popular, e quando eles iam para as baladas, para as festas, eles diziam: nós vamos corintianizar. De tão ruim que eles eram, crente ruim. Então nós temos várias igrejas que simbolizam essas, mas as 7 da Ásia, elas realmente foram firmadas para representar. E também os chamados pais da igreja dirigiram essas igrejas. Os bispos que foram constituídos ali, que são da história da igreja, da religião, eles dirigiram essas igrejas. Entre tantos, o próprio João, que escreveu o Apocalipse, foi pastor da igreja de Éfeso. Então, está mais ou menos dentro desse propósito aí. Em segundo lugar, essas igrejas foram escolhidas por possuírem características inerentes a cada fase da igreja pelo século. Então, aqui respondeu mais claro ainda a sua pergunta. Por isso que elas foram escolhidas. É apenas uma representatividade. Não quer dizer que nós hoje somos melhores do que elas. Pelo contrário, nós temos que descobrir individualmente, pessoalmente, que tipo de igreja nós estamos representando no nosso dia a dia. Hoje, na segunda-feira, eu estou quem? Eu estou Laodiceia, eu estou Filadélfia, eu estou Esmirna. Que igreja que eu estou representando? Como que é deixar o primeiro amor? É quando você fica na igreja só para exigir coisas, só quer bênção, só quer cura, só quer milagre. Você está fiel, está seguindo direitinho, mas você não quer se doar, quer só receber. Ninguém deve vir ao templo para receber absolutamente nada, 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 nada. No templo a gente vem para agradecer, para cultuar, para prestar louvor a Deus. Receber você recebe na rua, no banheiro de casa, trabalhando, onde você estiver. E aí a gente nunca reúne só para louvor e adoração. A gente reúne para ver se melhora alguma coisa na vida da gente. Éfeso, a primeira igreja, capítulo 2, de 1 ao 7. Nós não vamos ler a referência bíblica para não tomar muito tempo. A igreja que perdeu o primeiro amor. Representa historicamente a igreja de Cristo no primeiro século. Foi difícil o primeiro século, porque a igreja de Cristo, ela tinha um amor tão grande pela causa, que não dá para você ter amor sem causa, entendeu? Aí eu volto na frase que eu gosto de citar, a frase que eu decorei em 30 segundos. A maior grandeza de uma pessoa é determinada pela causa para a qual ela vive e pelo preço que está disposta a pagar para alcançar essa causa. É tremendo essa frase, porque se você está lutando, batalhando, sofrendo, ou parado, sem causa, ou brigando. Briga é ruim? Depende, se for por causa, não é ruim, você tem que achar a causa da sua briga. Ficar triste é ruim? Depende, tem que ter a causa para sentir tristeza. Ficar muito florzinha de Jesus alegre, todo expansivo, é ruim? Depende, a causa que te faz alegre. Então você tem que viver pela causa.
A igreja primitiva, ela viveu pela causa de tal forma que eles acabaram ficando todo mundo no mesmo patamar, não tinha classe A, nem B, nem C, não. Todo mundo era uma classe só de gente. Os ricos não ficaram tão ricos e os pobres não permaneceram tão pobres, porque eles repartiam entre si tudo o que eles tinham. E a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, que entre eles não havia necessitado algum, porque eles repartiam o pão de casa em casa e comiam com sigileza de coração. Ninguém tinha tanto e nem tão pouco. Aí isso foi sumindo, foi desaparecendo a partir do primeiro século, segundo século em diante. B. Qualidades encontradas. Versículo 2, 3 ao 6. Nós não vamos ler, depois você lê em casa, tá? C. Exortação. Versículo 4. É o que contém na carta à igreja, né? Conselho. Versículo 5. Leia para mim o conselho de Éfeso, da igreja de Éfeso. Ah, sim. Lembra-te, pois, de onde caíste. Sim. Recorda-te, pois, de arrepende-te. Oi? Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Isto. Se não, Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. opa, você imaginou tirar o candelabro, apagar o farol do seu carro de noite? Para onde você vai? Para o buraco. Tira a sua clareza de entendimento, de compreensão. Tira a sua clareza de percepção. É isso que quer tirar o candelabro. Então, qual que é a ordem? Lembra-te de onde caíste. A igreja por muito tempo pregou o seguinte: você tem que levantar onde caiu. Ninguém levanta onde caiu. Se você cair aqui, você vai botar um dos joelhos no chão e o outro na frente para você levantar. Você vai levantar depois da sua queda. Mas lembrar de onde caiu. Eu caí foi aqui, então não vou praticar essa mesma coisa. Eu vou fugir disso. Eu vou evitar de passar por lá. Não vou desfazer a amizade com aquele fulano que me levou para o buraco, não. Mas eu vou distanciar. A hora que eu precisar de mim, eu sirvo. É isso que é lembrar de onde caiu. E há uma ameaça. Repete o texto, para nosso favor. Deixa eu repetir lá. Recorda-te, pois, de onde caíste. Sim. Arrepende-te e volte à prática das Segura aí. primeiras obras. Primeiro, 2 mandamentos. Você tem que lembrar e tem que se arrepender. Ou seja, muda de atitude, muda de vida. Sim. E volta à prática das primeiras obras. Sim. Olha que coisa bacana. Isso significa a chegada ao perdão. A chegada ao perdão, o caminho é esse. Remorso, responsabilidade, arrependimento, conversão, que é voltar para o lugar. Conversão, aí você chega ao perdão. Sim. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Olha, se você não se arrepender. Ou seja, o que está dizendo? A probabilidade de qualquer um de nós cometer algum deslize, algum erro, que nos leva à escuridão da compreensão da vida, do plano divino, é muito grande. E o risco que nós corremos de ser tirado o nosso candelabro e nós perdemos a direção é grande. Perdeu a direção, então estamos na água, estamos fritos. E tem a exortação, é o versículo 4. Cadê a exortação? Parece que o Lucas está com ele. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Ah, tá. Sim. Aí entra no ciclo, lembra-te de onde caíste. Abandonar o primeiro amor, nós explicamos aqui, você deixa de servir. Você acha que agora eu sou servo de Deus. Isso não vai acontecer. Nós tivemos um período aqui, na nova vida, muito sério. Um período que passava, vamos falar, tem uma bênção, o cara fazia assim, vai acontecer um problema, misericórdia, sai fora, quem é? Não, já estou fora. Estou fora não, você está dentro. Vai ter uma pancadaria, não, misericórdia não, você vai apanhar mesmo. Você tem que aguentar, firme. Aí chegou a Escritura aos Hebreus, você não resistiu até o sangue ainda. Calma, vai chegar no sangue. Você não resistiu ainda. Então, deixar o primeiro amor. Deixar aquele entusiasmo, aquela vontade de servir. Igreja de Esmirna, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. A igreja perseguida. Representa a igreja nos anos sombrios de perseguição. Do ano 100 ao ano 312. Por que do ano 100 ao ano 312? Porque esse ano 100 foi difícil. 312 deu um fôlego para a igreja, porque Constantino se levantou e se converteu de Mamparra,
e acabou fazendo a pior coisa na igreja. Antes a igreja estivesse sendo perseguida até hoje, porque aí ele fez da igreja, misturou a igreja com o Estado e complicou muito. Complicou pelo menos até o ano 600, por aí a coisa ficou feia. Ainda bem que no ano 517, por aí, aliás 1517, chegou o baixinho lá que resolveu dar um basta nesse negócio, o Lutero falou, vamos acabar com isso, vamos quebrar isso tudo e vamos melhorar. Mas foi um tempo sombrio, do ano 312, 317 até o ano 1550, por aí, a igreja passou por um período muito complicado. A igreja foi muito perseguida nesse período, do ano 100 ao ano 312. Perseguida mesmo pelos Césares, pelos imperadores, sofreu muito. Porque o Estado entrou para dentro da igreja. E a igreja misturou com o Estado. Sim. Aí eles viram o quê? Um meio de benefícios. Pois é, Tanto político, é engraçado quanto que benefício a igreja brasileira, ela só conseguiu se livrar disso há 180 e poucos anos atrás. Até 180 e poucos anos, 190, 180, ela estava inserida, porque a igreja e o Estado eram uma coisa só. Você entendeu? Principalmente a igreja romana, que predominava tudo, não deixava outras igrejas surgirem. E é um sofrimento. Quando a igreja mistura, até hoje a igreja avança para esse meio. Ontem eu estava ouvindo um pastor fazer uma declaração que eu falei, misericórdia, esse cabra está falando isso com relação a um outro candidato. Eu falei, não, o cara foi ungido para pregar a palavra de Deus e está se metendo num caminho que não tem volta. Esse caminho ele é feito em aspiral para baixo. Quando um pastor se mete em política partidária, que tudo é política, tá, irmãos? Todos nós somos políticos, mas não partidarista. Quando um pastor se mete em política partidária, é uma espiral para baixo, que vai só afunilando, e ele vai perdendo a graça, a unção. Se tiver uma coisa mais dolorosa de que um pastor perder a unção, é complicado. Nós temos um exemplo na Bíblia de um grande homem de Deus chamado Elias, que Deus cuidou dele até lá no ribeiro de Querite. Lembra dessa história, né? Quando ele foge, Jezabel queria matá-lo e tal. Aliás, quando ele decreta que haveria 3 anos e 6 meses sem chuva na terra, ele vai para a caverna. E chega lá no ribeiro de Querite, Deus sustenta ele com pão e com carne e com água do ribeiro até que o ribeiro seque. É interessante esse período de Elias, porque ele tinha a provisão, mas lhe faltava a comunhão. Opa, nós ficamos o tempo todo atrás da provisão. E o que mais é importante para nós é a comunhão. Foi o que Jesus falou com Paulo, quando ele reclamava do espinho na carne, falou, deixa eu te falar, a minha graça te basta. Se você tiver só a graça, já é o bastante. Por que eu estou trazendo essa história de Elias? Porque ele tinha pão e carne de manhã, ele tinha pão e carne à tarde, e tinha água fresquinha do ribeiro de Querite. A palavra Querite quer dizer medir e cortar, cortar na medida certa. Era Deus cortando esse profeta. Ele tinha toda a provisão divina, mas ele perdeu esse diálogo com Deus, essa comunhão, ao ponto de querer descobrir Deus em cada lugar, que é perigoso. A gente, quando perde isso, ganha muito dinheiro, fica muito rico, a gente perde a comunhão. Tem provisão, mas não tem comunhão. Lembra que aí, quando vem uma tempestade grande e tal, opa, Deus chegou, tem tempestade, né? Chegou lá, Deus não estava na tempestade. Quando vem um fogo lambendo tudo, aquele fogaréu e tal, opa, Deus chegou, deixa-me conversar com Deus. Não estava também. Aí ele faz o bicão, puxa vida, Deus não vem. Aí vem o cicio de Deus. E a pergunta bem gostosa de ouvir, o que fazes aqui, Elias? Deus veio. Eu estou aqui porque Jezabel quer me matar. E só eu, escapei por profeta. Matou todos os seus profetas. Conversa fiada, senhor. Tem 7.000 joelhos que não dobraram perante Baal. Deus tinha usado um caboclinho lá por nome Abadias, que escondeu um bocado de profeta numas covas e dava pão para eles e tal coisa. Tem gente trabalhando pela obra do Senhor aí que não aparece, não está na televisão, não está no YouTube, não está aqui com o microfone na mão, mas está fazendo a obra acontecer. Então nós temos que ter esse cuidado com a obra de Deus. Vamos lá? O título de Cristo está no versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Achou aí? Versículo 8. Está na Bíblia aí?
Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições. Sim? Pode continuar? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia, mais do que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sim. O título de Cristo foi dado aí, foi qual? O A e o Z, o alfa e o ômega. O primeiro e a última letra do alfabeto grego é o alfa e o ômega. A primeira e a última letra do nosso alfabeto, vocês não inventaram outra, né? Que esse negócio de depois de falar de linguagem neutra vai inventar muita coisa aí. É o A e o Z. Jesus então está se apresentando aqui, deixa eu falar com vocês. Vocês estão no meio, mas eu sou o princípio e o fim. Pode ficar tranquilo que de qualquer maneira vocês vão chegar em mim. E se chega lá de qualquer maneira, estão lascados em cruz. Quer dizer, é melhor caminhar. A Escritura dos Hebreus escreve o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. É melhor acreditar nele com esse título aí de início e fim. B. Qualidades encontradas. Também a irmã leu no versículo 9. Exortação, eu coloquei que nenhuma, mas a Milene já me corrigiu ali, porque tem exortação, né, Milene? Tem exortação no versículo 10, conselho. Há um conselho no versículo 10. O senhor quer que leia o 10? Aconselho-te. Não, o 10 fala: não temas. O que has de padecer? Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Olha, segura essa aí. Não tenha medo, não. Minha versão. Eu estou avisando para vocês que o diabo vai prender vocês. Alguns de vocês. E aí vai dizer que tem uma tribulação de 10 dias, não é isso? Para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Opa! E dar-te-ei E dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não é até morrer, não. Preste atenção. Não está escrito ser fiel até morrer, não. Até que morrer é moleza. O problema é que não morria fácil. Eles tiravam o couro do bicho vivo. Você é crente? Sou. Então vem cá, nós vamos te esfolar. Seu castigo é esfolamento. Sabe o que é esfolar? É pegar uma faquinha bem amoladinha e tirando. O cara está gritando e está tirando. Ó, nós vamos te matar cerrado pelo meio, como foi um dos profetas. Pô, amarra a perna do cara, uma para lá, outra para cá, e pega no serrote lá, aqueles grupião, e tchá, 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 tchá. Não é serrar no meio aqui não, que ficava mais fácil. É abrir aqui, ó. Que até chegar no bruto lá para você morrer de verdade. Então, ser fiel até a morte. O que causa minha morte? É eu ficar pregando o tempo todo e não cuidar muito bem de mim. Eu estou sendo fiel até a morte. É eu ter que atender o irmão, seja qual a hora que for, o irmão precisa de atendimento. Eu estou lá doente, como já aconteceu, eu lembro de um, esse um é uma bênção, viu? Esse um, minha mãe morreu, e ele me ligou, e minha mãe mortinha da Silva lá no caixão. Ô pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, meu irmão, minha mãe morreu hoje. Não, mas eu preciso conversar com o senhor. Ô irmão, você não entendeu, a minha mãe morreu agora pela manhã, eu vou sepultar ela. Não, pastor, mas é rápido, a nossa conversa vai ser uma conversa rápida. Irmão, minha mãe morreu. Aí ele entendeu, depois que eu fiquei bravo com ele, demorou a entender. E aí? Ser fiel até a morte. Você vai se doando aos poucos e aos poucos, como vocês fazem sempre na igreja, voluntariamente, e está aqui se doando e visita um, ajuda o outro, divide sua compra do mês com o outro e tal, e tira o dinheiro da boca dos filhos para pagar a consulta do outro. Isso é ser fiel até a morte. Você está morrendo. E ninguém pode achar que um fruto, que uma árvore frutífera está ali porque alguém achou bonitinho e disse, oi, apareça aí. Não, alguém teve que matar a semente para aquela árvore nascer e crescer e enterrar a semente. Está chegando a hora de ir embora? Falta alguns minutos. Promessa. Ao que vencer, o irmão leu, o pastor leu. Dar-te-ei a coroa. Qual coroa que é no versículo 11? Da vida. A coroa da vida. A Bíblia diz que esse negócio aqui é coroa da vida. Cabelos brancos. Viu, Zezinho? Fica alegre com os cabelinhos brancos. As cãs é coroa da vida. A quem vencer eu vou coroar ele. A vida dele vai ser uma vida de respeito, de moral, de consideração. Terceiro, Pérgamo. Capítulo 2, versículo 12 e 17. Eu não ia falar sobre as igrejas, mas as igrejas somos nós.
Está identificando aí quem é você? Perdeu o primeiro amor lá em Éfeso, você é Éfeso, então tem que voltar ao primeiro amor. A igreja mundana mostra a igreja no período de 313 a 600. Título de Cristo está no versículo 12. Qual que é o título? Leia para mim o versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve isso e diz: aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. É que é? Fala aí, repete de novo que embolou tudo aí. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sim. Continua? Não, é só o 12. Qual o título dele? O grande guerreiro, aquele que vai vencer mesmo. A espada de 2 gumes. Toda espada tem 2 gumes. É a molada de um lado e do outro, é igual o punhal. Mas a de Jesus é tão poderosa. Qualidades encontradas. Qual que é a qualidade dessa igreja? Versículo 13, leia aí para nós, por favor. Está aberto aí já a Bíblia? Lê. Então leia, pode. E que é onde está o trono de Satanás. Mas reféns o meu nome e não negaste a minha fé. Segura aí, pastor. Você já imaginou uma igreja que fez um trono para Satanás nela? E ninguém via esse tal de trono de Satanás, porque o trono de Satanás é invisível. A gente constrói ele na vida da gente de várias maneiras. Por isso nós temos que ter cuidado. Não vou falar o nome da igreja. Mas quando você vê uma igreja que põe o microfone na boca de um endemoniado para ele poder ficar falando que é o mais forte, o mais poderoso, tem um negócio errado nessa igreja. Tá? Isso é demonstração de poder de quem? Não pode. Manifestou um demônio, manda embora depressa para a pessoa voltar ao seu estado normal e entender o que está sendo pregado. É assim que é a orientação bíblica. Jesus nunca deixava um endemoniado ficar por muito tempo lá, sai dele e não entra mais nele. Pronto, o camarada voltava ao estado normal. Então, sei que entre vocês, dentro de vocês, está o trono de Satanás. Sim. Continua? É onde habita-se, que é onde está o trono de Satanás. Mas reféns o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Puxa vida, que coisa! Uma igreja ter um trono de Satanás, ou seja, está com dubidade. Ele está agradando um e o outro. Você tem que agradar um e aborrecer o outro. Não tem jeito de você ficar dúbio. Você tem que agradar um e aborrecer o outro. Nesse caso, ele estava agradando Satanás. Aí tem a exortação nos versículos 14 e 15. O conselho. Vamos ler qual o conselho? Versículo 16. Pode ler. Arrepende-te, pois, ou senão, virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Isso. Então, dentro disso aí, o versículo 16 fala do conselho, o conselho é arrepender, e depois vem a promessa. O que vencer, o que acontece com quem vencer no versículo 17? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, darei um maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso. Cláudio está com a mão levantada ali. Não sei se queria um braço ou um dedo que levantou, mas está tá magrinho o Cláudio. O dedo do Cláudio. Sim? Aqui fala, né, nessa igreja aí, mas no versículo 14, fala de umas obras lá e tal, que seguem doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Não parecendo demais, é a igreja católica, não é não, mas... Mas exatamente é isso que ela se tornou. E por incrível que pareça, Balaão tem todos esses argumentos sobre ele, mas ele era um profeta de Deus. Era um profeta que profetizou, inclusive a vinda de Jesus Cristo, ele profetizou. Só que a vaidade subiu tão forte no coração dele, que ele acabou se perdendo, e aí tanto João quanto Paulo e outros desce o malho nele, porque virou uma obra terrível. É mais ou menos essa igreja que você está citando aí.
Mas não é propriamente ela. São várias, tem igrejas evangélicas nesse mesmo sentido aí, nessa mesma situação, infelizmente tem. É aí que nós temos que saber em qual dessa nós vamos nos identificar. O que está acontecendo conosco se nós estamos igual o filho de Peor, o Balaão, correndo atrás do prêmio. Porque infelizmente é isso que está acontecendo nas igrejas. Todo mundo está vindo atrás de um prêmio. Não, eu quero uma mansão, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Então nós precisamos ter cuidado, tá? A quarta igreja, a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 11 a 29. A igreja corrupta. Aqui vemos a igreja no período de 600 a 1517. Ainda bem que o baixinho chegou em 1517, né? E resolveu o problema da igreja. Título de Cristo no versículo 18. Leia para mim, por favor. Oi? Pois é, mas leia de novo. Se o senhor quer que eu leia, eu só falo o resumo. O título que se apresenta é Olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Fala mais devagarinho para a gente entender. O título dele é Olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Esse é o título dele. João, quando viu isso, ele ficou doidinho. Ele estava meio com medo das coisas. De repente ele olha para o pé dele, o seu pé brilhava mais do que o latão polido. E os seus olhos eram como chama de fogo. Seus cabelos eram brancos como a branca lã. Mas ele colocou a mão sobre o ombro de João. Que bênção, né? Qualidades encontradas nessa igreja. Amor, serviço, fé, paciência, e fala também que as últimas obras foram maior do que as primeiras. Ótimo. Amor, serviço, era uma igreja servidora e que servia por amor, e as obras foram crescendo, porque na medida que você vai servindo, você vai ficando PhD nesse negócio, em servir. Aí você fica bom no negócio. Exortação, nós não vamos ler a exortação, mas seria bom ler o versículo 20 ao 23. Pode ler. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Segura aí, porque é pouca coisa. E a gente não presta atenção na coisa pequena. Nós não prestamos atenção nas poucas coisas. Aí é que se dá mal. Porque nós ficamos esperando um adulterar para poder meter o dedo na cara dele. Mas tem tanta coisinha que a gente vai fazendo que vai ser pior do que um adultério, que aí complica demais da conta. Sim. Que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Tenho também contra ti que toleras a Jezabel. E aí? Dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Sim, é o 23. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Isso. É o 23? Esse é o 22, agora o último. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isto. Aí já piorou, porque é segundo as obras. O cabo tolera Jezabel, e tem alguém que fala assim, fulano está com o espírito de Jezabel. Peraí, nós não cremos em reencarnação, não tem isso não. Você pode estar com as atitudes de Jezabel, mas com o espírito não, aí é diferente. E aí essa igreja, pouca coisa, mixaria, levantou uma mão ali, você está esperneando ou está levantando? É mixaria que estava acontecendo. Às vezes essas mixarias fazem a gente perder a vida eterna. Mas tem algumas pessoas que pregavam que Jezabel era tão ruim que um demônio começou a copiar ela, né? Que um demônio? Começou a copiar as maldades dela porque ela era uma mulher que atacava muito a fé em Deus. E aí começou a atacar muito nas igrejas, imitando ela. Né? E isso tem sentido? Na verdade, Jezabel era a primeira dama do reino de Acabe. Porque só existe uma Jezabel porque tem um banana do Acabe. Se não tiver um banana no comando da casa, não tem Jezabel. A gente quer culpar muito Jezabel, matar ela e tal, porque ela era terrível, igual você está falando. O demônio ficava com medo dela. Não, essa menina vai entrar em mim, eu vou ficar... Né? Igual eu falei com um irmão que veio aqui um dia, foi membro dessa igreja há muito tempo, depois saiu e batizou de novo numa outra igreja. Crente não pode ficar batizando todo dia. É um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pronto. Aí ele voltou depois, batizou de novo na outra igreja. Eu falei, mas por que você se batizou de novo? É porque eu estava muito endemoniado e a igreja aqui, Nova Vida, é muito fraca. Então... eu falei, se é fraca, o que você está fazendo aqui? Volta lá para o seu batismo. Aí
Ele falou assim, pois eu estava muito demorado. Eu falei, conversa fiada sua, senhor. Você está vindo lá de cada rua e o capeta vem do mesmo lado e atravessa a rua para não encontrar com você. Tão ruim que é seu caráter. Você tem um problema de caráter, você nunca foi endemoniado. O demônio tem medo de você entrar nele. Assim era Jezabel. O demônio ficava com medo dela entrar. Ela era ardilosa. Era uma mulher que botava para quebrar. Porque o Acabe não mandava em nada. É aquele banana do Acabe, né? Então tem que ter cuidado. Os maridos têm que ficar atentos. O marido não pode maltratar a mulher. Mas ele é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. É simples. Muito simples. Eu lembro de um casal que foi se aconselhar comigo. Mandaram ele. Foi o Edilson que mandou. Tem que quebrar o Edilson no pau, não tem? Aí a irmã chegou lá, esparrachou no sofá, o irmão sentou bem... E a irmã chegou, esparrachou no sofá e meteu o dedo no meu nariz e falou assim, te adiantar uma coisa aqui, o seu pastor, sim, não ama esse cara. Falei, nem deve. Quem te disse que mulher tem que amar marido? Efésios capítulo número 5, versículo 23, veja lá para você ver. Vós mulheres, sede submissas ao vosso marido em tudo. Vós marido, amai a vossa mulher. Marido tem que amar a mulher. Mas a mulher tem que obedecer marido. Ela ficou roxa. Mulher só obedece. E marido ama. Qual que é mais fácil? Obedecer ou amar? Obedecer é mais fácil. Obedecer é porque você tem a regra na mão. Está com o regulamento debaixo do braço. Amar você tem que ficar inventando um negócio para poder agradar o outro. Você tem que... Sim, você ia falar? É como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Que você tem que dar a vida pela sua mulher. Vamos fechar? Vamos terminar? Faltam 7 minutos. Vamos fechar aqui. O conselho no versículo 25. Promessa ao que vencer. Pode ler. 26 e 28. 17, né? Tá. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro os regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Opa, olha Jesus chamando a responsabilidade da igreja para poder tomar parte no primeiro escalão do governo do milênio. Você vai vencer, você vai governar nações. Você vai conseguir vencer essas coisinhas pequenas. Porque as coisas pequenas é que impedem da gente chegar nas grandes. Que nós vamos montuando elas. É muito pequena, você não vai dar muita ligança para isso, vai montuando, daqui a pouco ela está enorme e você não enxerga a grande. Cuidado com as pequenas raposinhas, lembra desse texto? Cuidado com as pequenas raposinhas. Por que Deus mandou esse cabra ter cuidado com as pequenas raposinhas? É porque a raposa grande, ela chega e pega do fruto e come e vai embora. As raposinhas pequenas ficam brincando com as flores e proíbem daquilo frutificar. Acaba com a flor do quintal todinho, porque vai na brincadeira. E quando a gente leva as coisas de Deus na brincadeira, a gente destrói muitos frutos, muitas coisas. Nós vamos ficar na quinta igreja, que é Sardes, para a próxima semana e assim sucessivamente. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus e hoje foi bom.